Bem, o que continua acontecendo na Hungria só pode ser descrito, na verdade, como uma grande advertência para a Europa e como uma purga, e eu acho que ou você vê a ascensão de Tisza e Peter Major, que venceu aquela eleição com vitória esmagadora, e o que fazem agora, vendo isso como o país sendo libertado do controle de Viktor Orbán e do seu partido. Ou você pode considerar que isso é uma tomada de poder autoritária aprovada pela União Europeia. Agora, entraremos nesses detalhes em instantes, mas é inegável que o partido TISA é muito popular. Quero dizer, 64% do país, ao que parece, está apoiando o TISA neste momento. Então, isso significa que 2/3 do país aparentemente apoiam o que está acontecendo, enquanto apenas 25% apoiam o partido Fidesz de Viktor Orbán agora. Mas o que você tem visto em todos os lugares, e eu já falei sobre isso antes, mas por favor assista até o final, porque isso está se tornando cada vez mais comum em relação ao que está acontecendo. Não é só na mídia agora, onde a emissora estatal saiu do ar, colocou um pedido de desculpas na tela, pedindo desculpas por parcialidade e um desligamento completo lá dos canais de TV e rádio, emissoras públicas por enquanto. Você também viu esse limite de mandato imposto aos primeiros ministros húngaros sendo aplicado retroativamente. Então, efetivamente, isso impediria Viktor Orbán de voltar a ser primeiro-ministro. Você também viu o centro de dados que hospeda os servidores do Fidesz. Novamente, investigadores do Ministério Público apareceram lá no partido de Orbán com a intenção de apreender os sistemas de comunicação e os bancos de dados do partido. E eles disseram que não há precedente para isso na Hungria desde o fim do comunismo. Tudo isso está começando a atrair mais atenção internacional. Agora você tem Marine Le Pen comentando sobre isso, dizendo que as violações do Estado de Direito estão se multiplicando na Hungria com a bênção daqueles que acham que estão no campo do bem e que a democracia não tem campo. Ela diz que a democracia só tem regras que a nova primeira-ministra húngara, protegida pela Comissão Europeia, está pisoteando. Você também viu agora, e já havia movimentos nesse sentido, mas o presidente húngaro agora foi removido. E você pode ver ali Tamás György assinando ele mesmo uma emenda constitucional depois que os políticos húngaros votaram para encerrar seu mandato. Então, ele foi efetivamente forçado a deixar o cargo de presidente da Hungria depois que o partido TISA implementou uma emenda constitucional que encerrou imediatamente seu mandato. E isso agora foi sancionado como lei. Você também viu hoje Peter Major destacando que o procurador-geral também renunciou, e ele diz que, com isso, o país está livre de mais um fantoche de Orbán. No entanto, em uma reviravolta, você viu depois, em relação à presidência, Azar querendo ou propondo, falando sobre Judith Polgár assumir como a nova presidente da Hungria. Agora, trata-se de uma lenda do xadrez, como foi noticiado lá, uma lenda húngara do xadrez. Mas essa senhora, na verdade, recusou o convite. Então, isso por si só já é muito interessante. Mas, em resposta a essas grandes mudanças, você agora viu esse alerta, essa declaração de Viktor Orbán de que seu partido vai tentar resistir ao que eles estão descrevendo como a tirania do governo Magyar. E você pode ver ali muito claramente que eles estão descrevendo isso como o desmantelamento do Estado de Direito e a eliminação do sistema de freios e contrapesos, dizendo que, quando não havia democracia na Hungria, não havia Estado de Direito. Parte disso é a aplicação retroativa dos limites de mandato, o que realmente significaria que, para 10, cerca de metade dos membros atuais não poderiam se candidatar na próxima eleição em 2030. Ele afirma que esse novo sistema político não é democracia, mas tirania. Então, mudanças enormes estão sendo feitas por um primeiro-ministro chamado Peter Major, cujo partido, como eu disse, parece ser muito popular na Hungria neste momento. Mas é isso que o presidente, que foi forçado a sair, Thomas Szoljuk, esta foi a declaração que ele teve que fazer depois. Por favor, assistam a isso. Me digam o que vocês acham de tudo isso, pessoal. E, por favor, como sempre, assistam a este vídeo e deixem um joinha rápido. Prezados compatriotas, o povo húngaro é maravilhoso, uma nação forte e grandiosa da Europa. Este povo já passou por inúmeras dificuldades, mas em todas as suas lutas sempre pôde contar com pilares sólidos.
Um desses pilares sólidos surgiu do desenvolvimento jurídico húngaro, que se baseia em fundamentos milenares. O amor e o respeito pelo direito também marcaram todas as fases da minha vida. Como advogado, como juiz constitucional, como presidente do tribunal e como presidente da República. Para mim, todo poder só pode ser compreendido dentro dos limites da lei. O Estado de Direito significa, acima de tudo, o respeito à lei, ou seja, o domínio da lei sobre o arbítrio, o domínio das normas sobre as decisões individuais do poder público. Se a política de força elimina os limites da lei, isso terá consequências imprevisíveis para o nosso país. Um exemplo disso, em termos constitucionais, é um caso grave e sem precedentes nos 36 anos da democracia húngara pós-transição, que agora afeta a instituição da Presidência da República. Senhoras e senhores, o Parlamento da Hungria aprovou a 17ª emenda à Lei Fundamental. Emenda! Esta emenda, com uma única frase, encerra o mandato do atual presidente da República. Esta frase se junta àquelas soluções forçadas e drásticas que permanecerão para as gerações futuras como exemplos graves e vergonhosos de abuso de poder político. Os órgãos estatais e os principais representantes do poder estatal têm uma responsabilidade especial de promover o respeito mútuo e a cooperação baseada nesse respeito. Isso nas relações humanas significa, acima de tudo, o respeito pela dignidade humana e nas relações entre instituições, o respeito pelos papéis constitucionais e competências de cada uma. Só assim cada órgão estatal pode cumprir seu próprio papel e missão constitucionais. Esses princípios são também a base de um funcionamento civilizado de Estado de Direito adequado à cultura europeia. O caminho oposto é quando o poder público busca alcançar seus objetivos por meio de ameaças, pressão e contornando as regras constitucionais. Diante das mensagens exigindo minha renúncia e ameaçando-me com destituição, a defesa da ordem constitucional e do prestígio da instituição presidencial deixou-me apenas um caminho: permanecer no cargo. O artigo 17 da Constituição. A emenda trouxe um ponto de ruptura para a democracia constitucional húngara. A destituição de dignitários públicos, violando abertamente o Estado de Direito e a independência das instituições, juntamente com a restrição sem precedentes do direito de voto, cria um precedente negativo que deixa feridas profundas. A democracia, a separação dos poderes e os valores constitucionais do Estado de Direito. Para mim, o direito é fundamental. Como presidente da República, sempre desempenhei minhas funções dentro dos limites da Constituição, com total respeito a ela. A maior prova disso é que o novo partido do governo sempre considerou a única maneira de me destituir como sendo a modificação da Constituição. O presidente da República pode e deve proteger a ordem constitucional perante o Legislativo, agindo dentro das competências garantidas pela Constituição. No entanto, contra o poder constituinte ou o poder de emendar a Constituição não autoriza nem o presidente da República, nem o Tribunal Constitucional a oferecer tal proteção. Isso está ligado às questões de conteúdo das emendas constitucionais. O presidente da República não pode recorrer ao Tribunal Constitucional, não pode haver controle de conteúdo. O poder constituinte decide livremente sobre as questões de conteúdo da Constituição húngara, da lei fundamental, sobre a defesa ou rejeição dos valores constitucionais húngaros e europeus. Chegamos a uma encruzilhada que é uma questão de destino nacional, que vai além de interesses pessoais ou políticos. Se o presidente da República se deparar com um dilema semelhante ao atual, ele terá dois caminhos à sua frente. Cumprindo seu dever constitucional, ele assina ou se recusa a assinar, o que, no entanto, constitui uma violação da lei.
De acordo com a Constituição em vigor contra a presente emenda, que foi aprovada em processo legal pela Assembleia Nacional, enquanto poder de alteração constitucional, mesmo que viole princípios constitucionais, não há meio constitucional de agir. Cumpro minha obrigação estabelecida na Constituição após uma cuidadosa consideração das minhas possibilidades legais e da minha consciência. Minha assinatura é o selo final do meu total respeito em todas as circunstâncias pelos meus deveres como Presidente da República e pela instituição da Presidência da República. É um sinal de que respeitei a Constituição da Hungria o tempo todo e nunca a violei. No entanto, também é prova de que os valores fundamentais de uma sociedade livre, o Estado de Direito, a democracia e o princípio da separação de poderes foram pisoteados por interesses de poder. Por essa decisão, a responsabilidade exclusiva recai sobre o poder que modifica a Constituição. Do legado de 1956, surgiu durante a transição do regime. O Estado de Direito democrático deixou de existir com isso. Ao mesmo tempo, a legitimidade do presidente da República, inalterada desde a transição do regime, também deixou de existir. O próximo chefe de Estado da Hungria, na verdade, assumirá o lugar de um presidente que foi removido por um procedimento que violou os valores constitucionais. A instituição da Presidência da República torna-se refém do poder executivo e da política, seu papel jurídico se enfraquece e sua função principal deixa de existir. Além disso, deixa de servir de freio ou contrapeso. Prezados compatriotas húngaros, aquele que permanece firme na fé e, na verdade, não recorre à violência, não insulta e não diminui a dignidade dos outros. Acredito que permanecer humano e compassivo, fiel a nós mesmos e à verdade, apesar de todos os ataques e em qualquer circunstância, é o único caminho que vale a pena escolher. Valorizemos tudo aquilo que nos une, amemos a Hungria.